E será que a língua vêneta influenciou algo na língua eslovena durante o período em que a Eslovênia fez parte da República de Veneza? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes eu peço para você curtir o vídeo, para você se inscrever no canal e não esquecer de ativar aí o sininho das notificações, muito importante para você sempre ficar por dentro do que eu posto aqui, porque é conteúdo diário, como vocês bem sabem. Então, se perdeu alguma coisa, talvez seja algo que poderia ser muito interessante para você, né, para o seu conhecimento, enfim. Eu sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare. Sempre lembro aí que eu sou professor de língua vêneta, portanto, se você quiser aprender a língua vêneta, já que estamos falando sobre língua vêneta, né? Se você quiser aprender língua vêneta, estou disponível, né? Enfim, você precisa falar comigo. Tem os contatos aqui embaixo, contato@linguamare.com. Linguamare não é só um canal no YouTube, mas também uma escola de língua. E, inclusive, se ensina também língua vêneta, na verdade, é a principal delas, né? O que acontece? Eu sou o Fernando, né? Eu já te convido para ficar no vídeo até o final e agora a gente pode falar um pouco sobre isso. Isso aqui, essa pauta desse vídeo foi gerada em cima de uma pergunta de um inscrito nosso aqui no canal e eu agradeço sempre as perguntas para vocês porque daí eu consigo gerar um conteúdo que vai um pouco mais de acordo com a necessidade de vocês também. Olha só, durante o período em que a Eslovênia estava anexada à República de Veneza, a língua vêneta exerceu sim uma influência significativa sobre a língua eslovena. Não teria como não, né? Assim, do mesmo jeito que outras línguas influenciaram lá o esloveno, porque a história da Eslovênia é um pouco complexa. Nesse tempo, a presença e influência vêneta na região levaram a interações culturais e linguísticas entre a língua vêneta e a língua eslovena. Não teria como ser diferente, né? Então, a língua vêneta era falada pelos vênetos e pelos povos locais, né? Os povos, digamos, os vênetos, mas também aqueles que estavam ao entorno do Vêneto, assim como hoje. E sua influência se refletiu em termos linguísticos, expressões idiomáticas, vocabulário e aspectos culturais da Eslovênia também. No entanto, é importante notar que, apesar da influência vêneta, o esloveno continua a ser uma língua distinta, com sua própria evolução e desenvolvimento. Isso significa que não houve uma substituição linguística, né, pessoal? Não é bem assim. Por exemplo, aqui no Brasil, nas gerações mais novas, eu não estou falando da geração de agora, eu estou falando já as gerações que vieram antes, a minha própria geração dos 30, até geração, muitas pessoas da geração dos 40, 50, a língua vêneta foi substituída, tá? Foi substituída pelo português em grande parte do Brasil, grande parte das colônias onde se falava vêneto uma vez, a língua vêneta foi 100% substituída. Por isso que eu não falo sobre mudança linguística no Brasil. Não se fala em evolução linguística, que o vêneto evoluiu e, enfim, se tornou uma variante brasileira. Não. Houve sim um contato e na verdade uma supressão ali tão grande da língua vêneta que ela acabou deixando de existir em várias gerações e foi apenas um sintoma, digamos, um sintoma de extinção, essa cruza entre o vêneto e o português que aconteceu há muito tempo atrás e que acontece ali nos mais antigos, porque os mais novos simplesmente não falam mais, é só um sintoma ali de substituição que acabou de acontecer, não foi um fenômeno linguístico nem nada disso que pudesse ser duradouro, enfim, era apenas o vêneto sendo substituído pelo português, que é aquilo que eu acredito que está acontecendo também na Itália nos dias de hoje, né? O vêneto sendo substituído pelo italiano. Obviamente, se nada for feito, eu espero que não, né? Eu espero, hoje em dia, estão fazendo um pouco mais do que antigamente pela língua vêneta, mas se nada fosse feito, eu acredito que o vêneto também deixaria de existir 100% na Itália, né? Como aconteceu aqui. Se a gente for ver os mais novos ali, assim, nem assim, enfim,
os mais novos, eu não estou falando daqueles que têm 20, 15 anos de idade, eu estou falando já da geração dos 30, 40, também 50, muitas pessoas de 50 anos, até 60 já não sabem falar quase nada. Mas isso não aconteceu na Eslovênia, né, quando a gente for falar sobre esloveno e vêneto. A interação linguística não resultou em uma assimilação completa, mas sim um intercâmbio cultural e linguístico que deixou algumas marcas no esloveno falado na região afetada, né? Como eu falei para vocês, não foi o que aconteceu aqui. Não é que o português deixou algumas marcas no nosso vêneto. O português ele substituiu inteiramente o nosso vêneto. Ah, mas Fernando, você ainda fala vêneto? Sim, porque eu ensino, né? Porque muita coisa eu estudei e recuperei que eu não sabia mais. Mas se você for pegar um falante nativo, mas geralmente aqui no Brasil são os mais velhinhos, né, lá 70, 80 anos que sabem falar alguma coisa de vêneto, eles têm bastante, tem alguma mistura ali com o português, mas se for pegar da geração para baixo já não se sabe mais nada. Sabe algumas palavras lá que ouvia dentro de casa, mas não sabe sustentar um diálogo, não consegue falar com as pessoas, né? A língua eslovena moderna tem suas raízes históricas e influências de várias fontes. E o período de anexação à República de Veneza é apenas um dos fatores que contribuíram para a sua evolução, como eu falei para vocês, né? Tem uma história um pouco mais aprofundada, não é só a República de Veneza. As influências vênetas na língua eslovena podem ser observadas em vários aspectos da língua, incluindo vocabulário, fonologia, morfologia e expressões idiomáticas. É importante notar que essas influências podem variar de região para região dentro da Eslovênia e podem não ser uniformes, distribuídas em todo o país. Não quer dizer que toda a língua eslovena, todo esloveno tenha influência, tá? Algumas das principais influências vênetas na língua eslovena incluem o vocabulário, né? Algumas palavras de origem vêneta foram incorporadas ao esloveno. Essas palavras podem se referir a termos relacionados ao comércio, principalmente, né? Marinha, arquitetura e outros aspectos da vida cotidiana que tiveram maior contato com os vênetos durante o período de domínio. Morfologia, algumas regras morfológicas e estruturas gramaticais podem ter sido influenciadas pelo vêneto, especialmente em áreas linguísticas próximas à região onde a língua vêneta era predominante. Expressões idiomáticas, algumas expressões idiomáticas e provérbios podem ter sido influenciados pela língua vêneta e incorporados ao esloveno. Fonologia. Embora a influência fonológica seja menos evidente do que em outras áreas, alguns sons ou entonações característicos do vêneto podem ter tido algum impacto no desenvolvimento da língua eslovena. Nomes de lugares, né, nomes de cidades, vilas e outras localidades também podem ter origem vêneta ou ter sido modificados sob a influência da língua vêneta. Vale ressaltar que a influência vêneta não é a única que moldou a língua eslovena. A Eslovênia tem uma história rica e complexa com interações linguísticas com outras línguas e culturas ao longo do tempo. Outras influências importantes incluem o latim, o alemão e outras línguas eslavas, como o croato e o sérvio. O resultado é uma língua eslovena única, mas com vestígios de várias influências linguísticas ao longo de sua história. No entanto, se pode mencionar aqui alguns exemplos gerais de palavras que podem ter sido influenciadas pelo vêneto durante o período em que a Eslovênia estava anexada à República de Veneza. Essas palavras podem variar em sua forma e significado entre diferentes dialetos eslovenos e regiões. Olha só, uma que pode ter sido influência vêneta é a palavra mark, que significa mercado, né? Possivelmente influenciado pela palavra da língua vêneta marca. Canal, que significa canal, possivelmente também influenciado pela palavra vêneta canal. Aí depois tem uma palavra do esloveno que é loco, significando varanda ou sacada, pode ter sido influenciada pela língua vêneta a palavra loza, tá? Loco, loza. Plac, que significa praça, também pode ser influência de piazza do vêneto. Então, é importante que a gente se lembre, né, que não são apenas, esses aqui são apenas alguns exemplos e que muitas outras palavras no esloveno podem ter sido influenciadas pela língua vêneta aí ao decorrer do tempo. A influência de uma língua sobre outra pode variar em grau e pode ser difícil traçar a origem exata aí de certas palavras. Como eu mostrei para vocês, então, teríamos aqui essas suposições: mark, canal, loco e plac. Óbvio,
Podem existir outras aqui, mas o que eu achei mais relevante, né, para trazer para vocês e um pouco mais assertivo seriam essas aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários alguma outra curiosidade que vocês tenham, que eu vou, pesquiso e trago aqui para vocês, ok? Vi ringrazio mucho, Strucon. Ciao, ciao.